Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto que foi publicado na página da queridíssima Vilma Capuano, mas em 19 de janeiro de 2020, falando sobre um tema que no antigo canal a gente chegou a falar sobre isso, chegamos a participar, se eu não me engano, de uma live com as meninas super poderosas, Anne, Scott, Jeannie e Thaís, e falando sobre esse tema, que é o entrante espiritual. Algo extremamente complexo que vai causar arrepio em pessoas que não estão acostumadas a ouvir, né, dessa ciência espiritual, porque por trás de tudo isso existe uma ciência e que não é possível comprovar com métodos, né, científicos tradicionais, porque vamos dizer, uma metodologia que exigiria outros tipos de aparelhos e de mensurações que não são físicas, né? Mas bastante interessante. 19 de janeiro de 2020, ainda não havia entrado a pandemia, e o tema é O Entrante Espiritual, publicado na página da queridíssima Vilma Capuano, um texto longo, escrito por Índigo Cristal Luz, tradução Vilma Capuano. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Texto longo. A mudança, o entrante espiritual. A mudança de alma em um corpo ou transmigração de alma. Pode acontecer em experiência de morte iminente ou trauma grave no parto, numa cirurgia. Pode também acontecer durante um tratamento muito forte, em um local com vibração elevada ou em uma noite com uma sensação de morte e sentir-se outra pessoa de manhã. Por que esse processo acontece? É um meio para uma alma evoluída de voltar, sem os inconvenientes de atravessar uma parte da vida que a impede de brilhar o mais rápido possível, de evitar o processo de gestação, o nascimento e os aprendizados que trará danos energéticos, o véu do esquecimento, a absorção das energias dos pais durante o nascimento. Quando se entra em um corpo adolescente ou adulto, várias experiências e conhecimentos já estão aprendidas, né? Por isso o entrante passa todos estes passos para cumprir a sua missão de vida mais rapidamente. Para a alma que deixa o seu corpo é porque não pode mais manter a centelha de vida. Durante a transferência, a alma entrante é dotada de vibrações de cura que permitem ao corpo regeneração rápida, graças aos guias espirituais presentes nesse momento. Altas energias de cura envolvem o corpo como uma operação de luz com médicos espirituais, ou melhor, com médicos celestiais. O que está acontecendo ao nível das almas? É de alguma forma um contrato entre duas almas parceiras. Este contrato é feito previamente antes da encarnação da primeira alma, ou o acordo se faz entre as duas almas no nível etérico. Geralmente as almas conviverão meses ou mesmo anos antes da transferência e depois para cada um e para cada uma incutir na outra suas necessidades de aprendizado prévio e de preparação com prática espiritual. Isso para a alma que vai sair do corpo direcionar que tipo de memórias transmutar para liberar. As duas almas podem viver no mesmo corpo. Existe até um período de teste para que o acompanhante possa usar o corpo para ter certeza de sua escolha antes da transferência final. Antes da transferência, o encarnado pode começar a sentir fadiga, depressão
e até tendências suicidas. A transferência ocorre em um momento em que a alma do corpo decide não continuar vivendo e corta seu cordão de prata que liga a alma ao corpo físico. Neste momento, a alma mais evoluída espiritualmente procede à passagem da encarnação neste corpo que lhe é deixado. É um ofuscamento, assim como Jesus deixou seu corpo de carne para Cristo aos 33 anos de idade. De certa forma, há um walkout, uma alma que sai, e um walk-in, uma alma que entra. Os walk-ins são almas que entram no corpo e continuam a viver a vida. Elas conhecem a memória, a vida e a história do corpo, enquanto a outra alma continua a sua jornada, passando primeiro por uma câmara de cura antes de retornar ao ciclo das reencarnações. Pode ser que essa alma liberada permaneça um tempo definido próximo ao walking para acompanhá-la, para ajudá-la a cumprir o acordo inicialmente planejado. Esses acordos podem ser de dois tipos. O entrante que entrou neste corpo, que está cheio de memórias e resíduos kármicos e transgeracionais da primeira alma, seus modos, e para poder cumprir sua missão fluídica, esse canal impactado por suas memórias. Embora sabendo que os mestres do karma nos anos 60 liquidaram 50% do karma da humanidade até hoje, para as almas resta transmutar metade de seus resíduos kármicos. Já para memórias transgeracionais será a totalidade se o walking anseia incorporar e irradiar completamente o propósito pelo qual ele se transformou em matéria. Para a família, ela pode sentir uma mudança ou não, dependendo de sua evolução. Se a primeira alma teve filhos antes, pode ocorrer um não reconhecimento ou, pelo contrário, uma confiança mais forte. Quando um walking pede emprestado este corpo, é quando ele esquece a sua verdadeira identidade e continua seu aprendizado para seguir sua missão. Ele pode permanecer nessa amnésia um tempo, dependendo do curso de sua vida, mas muitas vezes se sente sozinho, isolado da maioria dos outros humanos, com uma consciência mais ampla do mundo, do divino, através de suas experiências vibracionais. São certezas sobre a vida, os assuntos espirituais da experiência de união com o grande todo, o universo, as estrelas, a Terra. Durante a meditação, ele pode sentir essa unidade que poucas pessoas experimentam em suas células. Para os walkings que foram transferidos durante um grande choque, como um coma ou uma experiência de quase morte, para reconectar células neurais danificadas e recuperar as habilidades de fala e outras, o processo de regeneração leva 8 anos, gerando a memória dos sofrimentos físicos e psicológicos do corpo. As sementes estelares, também chamadas de extraterrestres, não nasceram no corpo que possuem atualmente. Elas entraram nesse corpo, geralmente na infância ou adolescência, mas a alma delas vem de outro planeta. Elas são mais evoluídas espiritualmente e estão presentes na Terra para ajudar os humanos a despertar sua divindade, assim como as pessoas que entram. Quando essas pessoas despertam e se conscientizam de sua missão de vida, podem se lembrar de sua transferência de alma para aqueles que a esqueceram. Texto canalizado por Índigo Cristal Luz e tradução de Vilma Capuano. Assunto extremamente complexo, mas que eu posso dar aqui um pouco do meu testemunho durante o meu processo de emergência espiritual, porque a partir o primeiro movimento, isso é falado dentro da psicologia transpessoal e também, eu acho, dentro da abordagem
da antroposofia, falar sobre os setênios, né? É o estudo biográfico do ser humano, né? Então, o primeiro movimento que aconteceu comigo durante o meu processo de emergência espiritual foi encontrar pessoas do meu passado com quem eu havia tido relacionamentos significativos e que, de alguma forma, algo ficou por dizer, ficou por fechar, ficou por se despedir. Um dos primeiros encontros que eu tive foi com a minha amiga de infância judia, Angela Bass. Ela que era fisioterapeuta e que tinha uma clínica, tinha passado vários anos em Israel, trabalhando com mutilados de guerra, e havia aberto uma clínica em Santo André. E a partir do momento que eu encontrei com ela me convidou para trabalhar lá. E eu fui um pouco antes de iniciar o processo efetivo de emergência espiritual. Então eu fui encontrando várias pessoas do meu passado, amigos, parentes, e fui, de alguma maneira, ressignificando dentro de mim aqueles aspectos que haviam ficado inacabados. Quando efetivamente eu entrei no processo, a partir da realização daquela técnica chamada casamento de almas, o meu professor, eu comecei a ter lembranças de outras vidas, sonhos de pessoas, com pessoas que fizeram parte desse meu passado, de outras vidas, mas que estavam encarnadas ao meu lado, o próprio professor, a sua esposa, pacientes, e que as revelações vinham na minha mente. Fulano foi determinada pessoa, você esteve com essa pessoa numa encarnação assim, assado. E às vezes vinha em sonho, às vezes vinha em flashes, né? E eu comecei a integrar tudo isso como se de verdade alguma coisa tivesse faltado. Tudo isso foi, de alguma maneira, me conduzindo a um campo morfogenético, pegando aí Sheldrake, da física quântica, que estava, vamos dizer assim, esse campo morfogenético estava limitado à minha encarnação passada. E foi nesse momento que eu comecei a emagrecer. A emagrecer, a emagrecer, a emagrecer. No primeiro momento achando que, né, estava apaixonada, queria me ver melhor, me ver mais bonita, estava com aquela energia translumbrante de uma pessoa apaixonada, que é difícil da gente esconder, né? Mas comecei a emagrecer, e de verdade perdi a mão do emagrecimento, né? Fiquei 20 quilos mais magra do que estou hoje. Sou uma pessoa mais gordinha, mais cheinha, sempre fui, mas fiquei cadavérica. E nesse momento que eu estava no auge desse emagrecimento, foi quando veio a revelação da minha vida passada como judia, tendo morrido de fome no campo de concentração. E a experiência que marcou essa revelação foi o esvaziamento total do meu chakra cardíaco. Tanto que eu digo, se eu não tivesse aceitado o processo de emergência espiritual,
eu acho que eu teria desencarnado. Até falei isso num vídeo recente, ontem, anteontem, que eu fiz. Era um jato assim que saía do meu peito. Toda essa energia se esvaindo. Eu fiquei completamente sem energia, gelada, totalmente gelada, porque eu acordei o meu ex-marido, que foi meu grande companheiro nessas experiências, que me deu todo o suporte. Eu tenho que render homenagem a ele em razão disso, com certeza absoluta. E ele sempre dizia: você tá nessa vida, você não tá em outra, me puxando para a realidade, totalmente gelada, como se eu de repente fosse um cadáver. E a partir dessa revelação, eu comecei a sentir, pensar como a identidade do passado. E ali fui escrevendo e fui refletindo sobre as experiências que estavam acontecendo, que estão descritas lá na minha trilogia Tornando-se Luz. E à medida que aquilo ia passando, livros iam caindo na minha mão e eu ia entendendo o que estava acontecendo. E na sequência, eu comecei a entrar num outro campo morfogenético, de outras identidades, de outras consciências da minha mônada, da minha família espiritual. E as revelações vinham, primeiro eu sentia, primeiro eu escrevia, depois vinha a revelação da identidade. E era assim, não vinha como esta foi uma identidade da sua família espiritual, vinha você foi fulana de tal e eu me sentia fulana de tal, escrevia como fulana de tal, sentia como fulana de tal, trazia para o corpo memórias da fulana de tal, do fulano de tal, não quero citar nomes aqui, mas ia transmutando, ia ressignificando, ia integrando aquelas experiências que ficaram faltando lá atrás, nesta biografia da alma ou da família de almas. E muitos propósitos iam sendo revelados e eu fui nesse quase 3 anos nesse processo, até que logo na sequência veio o meu divórcio. Foi quando eu desci para o mundo, me ancorei novamente, mas a partir dali eu era outra pessoa, como eu me sinto outra pessoa depois desse processo. Eu não sei, em muitos momentos quando soube desse conceito de entrantes, de walk-ins, que é o que nós falamos no outro canal, né? Até um texto que eu fiz leitura, acho que o título era Os Walk-ins. E quando eu tive noção desse conceito, de verdade eu comecei a pensar que pelo menos momentaneamente eu possa ter sido possuída por um entrante que fazia parte da minha própria alma, da minha própria mônada, para fazer com que eu escrevesse, né? E se não houve esta transmigração de alma para o meu corpo, no mínimo essas almas que se comunicaram, que eu precisei fazer toda a transmutação de aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais também, de todas essas identidades que foram sendo reveladas ao longo desses 3 anos, no mínimo elas estavam muito próximas, muito próximas.
me intuindo o tempo todo, expandindo a minha consciência, trazendo os conhecimentos que elas tinham, ancorando em mim esses conhecimentos. Eu lia livro de cabala, por exemplo, na época desse campo morfogenético judaico. Eu lia livro de cabala em 2 dias, entendia tudo. Não me peça para explicar algo da cabala nesse momento. Sei falar sobre as séfiras um pouco, mais sefirotes, né? É o plural de séfiras, sefirotes. Mas assim, não sei explicar racionalmente. Eu sei que o conhecimento entrava. Eu li, aquilo fazia sentido, eu entendia e aquilo passava a fazer parte de mim, como todos os outros conhecimentos que vieram. Eu achei interessante, como tudo que eu falo que cai na minha mão, ter caído esse texto. Puxa, foi publicado em 2020 na página da Vilma Capuano. Por que isso apareceu para mim agora? Para que eu pudesse fazer esse entendimento, para que eu ressignificasse o que aconteceu comigo no meu processo de emergência espiritual, para entender que talvez essas consciências se acoplaram à minha, trouxeram todos os conhecimentos e depois foram embora, walkings transitórios, talvez, não sei se existe esse conceito, né? Talvez. Ou será que aqui quem vive é um walking, não é a Mara que nasceu lá? Ou será que o primeiro entrante veio aos 5 anos de idade? Quando eu passei por um forte impacto, né, onde desenvolvi o meu processo autoimune da tireoidite de Hashimoto, que determinou todo o curso da minha vida. Quando será que isso aconteceu? Será que isso começou lá? Será que isso veio só no processo de emergência espiritual? Não sei. Eu estou fazendo a reflexão aqui junto com vocês. Não sei se alguém possa ter passado por alguma experiência semelhante à minha. Claro, tem muitas pessoas que passaram, muita descrição de pessoas, até seres famosos, seres espirituais que passaram por processos semelhantes, o próprio Buda, se eu não me engano, mas não foi descrito, né? Talvez com tanta propriedade ou com tantas particularidades, não sei. Yogananda, talvez, não sei, não sei. Mas essa sempre foi uma dúvida a partir do momento que eu entendi o conceito de walkings, né? E fico na dúvida de verdade, vou deixar essa dúvida para vocês. Quem será que está aqui? Será que é a Mara que nasceu lá de 7 meses? Ou é outra Mara amadurecida pelos conhecimentos que esses walkings deixaram para mim? Walkings que fazem parte da minha família espiritual de alguma maneira, né? Não são, nunca são pessoas que não fazem parte da minha família espiritual. Tenho notado nos últimos tempos que pessoas que se aproximam de mim de alguma forma, ou por amizades, ou pacientes, ou alguém para relacionamento, todos fazem parte da minha família espiritual. Como se a minha mônada não permitisse mais que eu tivesse nenhum tipo de experiência sem ser com pessoas da minha própria energia. Isso tem sido muito interessante notar. Sempre notei nos pacientes e sempre foi também uma dúvida, mas ao mesmo tempo, ok, tem um compromisso com a minha mônada, então as pessoas que pertencem à minha mônada vão acabar sendo atraídas pelo meu trabalho, ok. É isso. Vou deixar para vocês a dúvida, assim como existe a dúvida ainda em mim, certo? Só refletir, analisar
e entender que esse processo existe e que Jesus foi que abdicou da sua identidade de Jesus aos 33 anos e quem entrou como um walking foi o Cristo. Certo? É isso. Vamos só refletir sobre tudo isso e permanecer talvez em dúvida, mas tudo bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.